Oi, amados do Pai. Nesse terceiro capítulo do livro de Números, a gente vai ver a escolha dos levitas para um propósito. A gente vai ver também a redenção e o resgate e como Deus determina claramente as funções e as responsabilidades para essa tribo. Isso porque Deus é tão perfeito e detalhista que você vai entender o porquê da posição de cada um na proteção do tabernáculo. Eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final, vai acompanhar a reflexão e entender a simbologia dessa tribo com a sua vida. Vamos começar a ler Números capítulo 3? Antes disso, eu quero dizer para você o seguinte: se você ainda não me segue, eu sou a Cristiane Oliveira. Clica aqui embaixo, começa a me seguir, aperta o sininho, porque todos os dias tem vídeo novo. E se você gostar, depois que terminar o vídeo, deixa o seu like, porque isso vai ajudar com que o YouTube mande para outras pessoas esse vídeo. E a gente vai estar levando a palavra do Senhor. E depois você pode compartilhar também com quem você ama. Vamos começar agora? Então vamos lá. Olha só, hoje eu vou ler nessa Bíblia daqui, que é a Bíblia em linguagem atual, GPS, ela é da Sociedade Brasileira Bíblica. Eu li essa Bíblia para o meu pai em 2018. Da Sociedade Bíblica do Brasil, de Curitiba, tá? Então vamos lá. Espero que você já esteja com a sua Bíblia e a gente vai fazer a leitura agora, tá? Bom, capítulo 3 de Números. Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés no tempo em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando, no deserto do Sinai, estavam oferecendo a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos e, por isso, Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. Nós temos um vídeo aqui no canal, na nossa playlist, falando exatamente dos dois filhos, Nadab e Abiú, que foram mortos, né? Bom, o Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote do serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes, mas você ordenará a Arão e aos seus descendentes que cuidem somente dos seus serviços como sacerdotes. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse mais a Moisés: os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita, que eram os primogênitos, né? E as primeiras crias dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus, eu sou Deus, o Senhor. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de famílias e por famílias, todos do sexo masculino da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos de famílias que têm os nomes deles. Gerson tinha 2 filhos, Libni e Simei. Coate tinha 4 filhos, Anrão, Issar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos, Mali e Musi. Eles são os antepassados das famílias levitas que têm os nomes deles. O grupo de famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libni e de Simei. O número total das pessoas do sexo masculino, contados uma por uma, da idade de 1 mês para cima, foi de 7.500. Esse grupo acompanhava atrás da tenda no lado oeste. Vai prestando atenção, tá? Eliasaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo de famílias.
Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda e do altar e das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. O grupo de famílias de Coate, os coatitas, era formado pelas famílias de Anrão, Issar, Hebron e Uziel. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima foi de 8.600 pessoas. E eles tinham de cuidar da tenda. Esse grupo de famílias, isto é, os coatitas, acampava ao lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Elisafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da arca da aliança, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do lugar santo e da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. O líder do chefe dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Anrão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. O grupo de famílias de Merari era formado pelas famílias de Mali e Mussi. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima foi de 6.200 pessoas. O chefe do grupo de famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas acampavam do lado norte da tenda e cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda e das suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda do lado leste. Eles cuidavam dos serviços religiosos do lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, deveria ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, conforme os grupos de famílias. O total foi de 22.000. O Senhor Deus disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino, de 1 mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles, eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou Deus, o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O total dos que foram contados de 1 mês para cima foi de 22.273. Depois o Senhor disse a Moisés: põe os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas e animais dos levitas no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus, eu sou Deus, o Senhor. Como os primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais do que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará 5 barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos, de acordo com a tabela oficial. A barra de prata, que era um ciclo, valia 20 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15,5 quilos de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme o Senhor havia mandado. Essa é a nossa leitura do capítulo 3, e agora a gente vai fazer uma avaliação do que a gente leu aqui, Nós vimos assim as funções dos sacerdotes, que eram representantes de Deus. Eles tinham uma posição de destaque, E em Números, a gente viu as tribos de Levi, de onde vinham nos sacerdotes, recebendo assim, funções diversas, para servir no tabernáculo, como se fosse assim, de uma forma sem aparecer, atrás dos panos. É como se a gente tivesse uma construção de um filme, onde você vê os artistas funcionando. Os protagonistas seriam os sacerdotes, mas eles não brilham
sozinho por acaso, porque atrás deles tem um enorme time que faz tudo acontecer nos mínimos detalhes. Tem o diretor, tem o cameraman, tem a pessoa da iluminação, tem o continuista, quem cuida do figurino, da maquiagem, os móveis, os utensílios da época, se for um filme de época, que mais? Tem o patrocinador, tem o pessoal do marketing, diversas outras pessoas em várias funções. Isso porque cada pessoa é muito importante no roteiro do filme de Deus. Independente se você recebe uma função de muita visibilidade ou de pouca. Sabe por quê? Porque cada um de nós, eu e você, fazemos parte do corpo de Cristo. E você só vai dar valor do seu dedo mindinho, do pé, quando você perder ele. Porque o equilíbrio do seu corpo vai ser alterado. E aí você vai parar e pensar, nossa, como é que pode um dedo tão pequenininho desequilibrar o meu corpo? Por isso que Deus não faz acepção de pessoas, mas cuida de cada um de nós como assim uma faceta valiosa de um grande diamante que brilha e tem um valor inestimável. Nós vimos também que os filhos de Levi são 3, né? Gerson, Coate e Merari, que vão ter assim os seus lugares no acampamento marcados por Deus ao redor do tabernáculo. Cada família dos levitas, eles tinham assim funções específicas, né? Se a gente parar para pensar, Deus está nos ensinando o quanto é importante a gente conhecer o nosso papel e saber das nossas responsabilidades na obra dele. O que mais? Já vimos em vídeos anteriores, gente, que a tribo de Levi foi a única que não recebeu terra específica e nem bens materiais, porque eles deveriam estar assim espalhados entre o povo para servir a Deus e servir ao povo, para fazer o trabalho com muito zelo, né? Com o templo, com o tabernáculo, com a sua administração, com a sua organização, com a sua limpeza, com o seu transporte, com tudo. Até a divulgação e instrução da palavra para o povo. Os levitas, eles não poderiam ter qualquer outro tipo de trabalho, porque eles tinham que viver exclusivamente das ofertas apresentadas pelo povo. Eles não têm herança como as demais tribos, porque a herança deles é o Senhor dos Exércitos. Eles também não faziam parte do exército de Israel para poder ir para a guerra, porque eles serviam ao sacerdócio. Será que você conhece aqui no Brasil algum descendente da tribo de Levi? Eu conheço. Por acaso você conhece alguém que tem o nome de Cohen? Cohen, em hebraico, significa sacerdote. E eles vêm da tribo de Levi. Então, todos os Coanim, né, que é sacerdote, eles pertenciam à tribo de Levi. Mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Tem que ficar isso claro, tá? O que mais? Nós vimos que Deus é assim o administrador, né, de todos os tempos, foi quem organizou, quem demarcou toda essa ordem, e tudo com muita excelência. Porque Deus queria ajudar a nova nação que estava se formando, estava sendo capacitada ali. Ele queria mostrar uma estrutura organizacional de atenção, de proteção com as coisas sagradas. Então Deus dispôs o posicionamento dos levitas bem próximo do tabernáculo. A foto que eu postei no vídeo de ontem, no capítulo 2, é assim a que mais traduz a realidade do acampamento. Observe, na porta do tabernáculo, né, que ficava para o oriente, ou seja, para o leste, que dá para o nascer do sol, e era também onde estavam as tribos, né? As 3 tribos com o estandarte do arraial de Judá. Era ali que Deus estabeleceu que ficaria as tendas de Moisés, de Arão e dos seus filhos, que gerenciavam todos os levitas que tinham recebido a função de cuidar do tabernáculo.
E assim, bem próximos, eles podiam ver a entrada e a saída de todo mundo para evitar que alguém pudesse profanar o templo, onde eles guardavam a Arca da Aliança. Imagina! A Arca da Aliança, gente, era o símbolo do coração de Deus e de sua palavra, ali no meio do povo. Deus é tão detalhista que havia, assim, diversos níveis de proteção do tabernáculo. E os levitas, eles foram distribuídos em todas as 4 direções. O pessoal de Gerson, né, que são os gersonitas, eles foram posicionados atrás do tabernáculo, protegidos pelo arraial de Efraim, que era o Efraim mais 2 tribos, né, que ficava na direção oeste, que era do ocidente. E eles receberam a função, que a gente viu aqui, né, de montar e desmontar a tenda da congregação, a coberta, as cortinas do pátio, o altar e todas as suas cordas, né? Já os coatitas, eles foram assim posicionados no sul, na frente do estandarte do arraial de Ruben, com mais outros 2, né? E Deus exigiu deles assim santidade máxima. E por isso que eles foram liberados de levar ofertas ao altar. Porque a função que eles receberam era de transportar a Arca da Aliança, a mesa, o candelabro, os altares e seus utensílios. Era tudo tão sagrado que não podiam se carregar em carro de bois. E tudo deveriam ser levados no próprio ombro daqueles homens, dos coatitas, e somente deles, e de mais ninguém. Já os meranitas, né, filhos de Merari, né, foram posicionados na direção norte e ficaram protegidos pelo arraial de Dan. E a função deles era cuidar, montar e desmontar as tábuas do tabernáculo, as travessas, as colunas, as bases de todos os utensílios, né? Gente, para ter intimidade com Deus, você não pode se atribuir uma função, mas precisa ser escolhido e separado por Ele. E quando você é escolhido, né, você precisava se dedicar. Então os levitas, eles substituíram os primogênitos de Israel, simbolizando a redenção. Isso nos lembra do resgate que nós temos em Cristo e a importância de viver como pessoas redimidas. Você lembra em alguns vídeos atrás de Êxodo, nós vimos assim a determinação de Deus que todo primeiro filho, de cada filho, primogênito, seria consagrado a Ele, incluindo também os animais, né? Então agora, Deus, Ele separa os levitas para tomarem o lugar de todos os primogênitos das outras tribos de Israel. Ou seja, a tribo de Levi, ela substituiu todos os demais primogênitos das outras tribos. Nesse capítulo agora, 3, isso aqui fica bem claro, essa troca, né? Deus declarou, Ele determinou isso. E antes de terminar o vídeo de hoje, eu quero pedir para você refletir e repetir assim, responder 3 perguntas. Pense, reflita e responda para você mesmo. A primeira, como é que a gente pode assim aplicar o conceito de serviço dedicado em nossas próprias vidas? Segunda, o que significa para você viver com alguém que foi redimido? Isso é muito importante, tá? E terceiro, será que nós estamos plenamente conscientes das responsabilidades que Deus nos confiou através da nossa identidade, do nosso propósito? Isso é o que nós viemos fazer aqui. E é isso. Amanhã tem mais. E agora eu quero convidar você para a gente poder orar juntos. Ai, Senhor, muito obrigada, Pai. Quanta história, quanta vida, quantos ensinamentos
na Tua palavra nós estamos recebendo. Como é que pode pessoas não terem tempo para poder ler, para poder estudar e buscar entendimento, buscar mais do Senhor, o que o Senhor quer falar conosco hoje, porque a Sua palavra é atemporal. E a cada momento que a gente abre, ela é tão viva que ela nos traz lições e ensinamentos, Pai. E ainda mais nesse livro que tem tudo, desde o início da história de um povo, da criação do mundo, ciência e todas as demais coisas que a gente possa imaginar, Pai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nós te agradecemos por todos os insights, por todos os, por tudo que o Senhor vem nos permitindo receber, para ampliar a nossa cosmovisão. Nós te amamos, te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo. Amanhã tem mais, eu te espero aqui. Lembra de deixar o seu like. Tchau.